ZY7A LEN. Essa é a Frequência 7 Além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Hoje, algumas pessoas que comentaram aqui no YouTube vão ganhar um salve e um beijo. Mas se você não aparecer na lista, me dá um toque para os próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Daniele Goulart, Maicon Araújo, Carla Fabi, Fábio Gabriel, Isabel Pádua, Marcelo Maia, Angel Black, Top Games 17, Arthur Ferreira e a galera de Recife, Pernambuco, Rodrigo Araújo, Zac Costa, Graciane Lima, Ana, Tá Dantas, Débora Scalabrin, Ana Paula, Luciana Lima, Jean Bechara, Eli Azevedo, Celi Januário, Rosângela Cremasco, Vanessa Pamela, Valéria Sampaio, Amanda Rezende, Edson Lima, Sauro, Gislaine, Celi, Anselma, Carly Rocha, Carinha RPJP, Brenda Lilian, Rose, Salete Fioravante, Aurélio Gonzaga, Marcelo Luiz, Jean Oliveira e como eu falei, se eu esqueci você, me avisa que no próximo eu lembrarei, ok? Hoje nós temos 2 relatos, o primeiro se chama Tempo Desgovernado em Sete Além. Esse eu vou ler com calma porque tá bem difícil. Oi Luciano, bom dia. Eu me chamo João, tenho 14 anos, moro em uma cidade bem grande, porém bem tranquila, chamada São José dos Campos. Tenho bastante amigo, alguns me chamam de João e tals. Hoje eu vou contar a você o que aconteceu comigo ontem, até que foi bem recente. Achei interessante e decidi contar a você, até porque eu quero saber a sua opinião sobre isso. E caso você possa, poste no seu canal do YouTube, sem problema. Tudo bem, porque eu quero compartilhar e ajudar as pessoas que passam pelas mesmas coisas. Chega de enrolação e vamos direto ao assunto. Era dia onde tudo começou, dia 17, e eu estava descansando em meu quarto, vendo uns vídeos da série O Livro. Mas até que eu não consegui continuar porque minha mãe me chamou para fazer umas tarefas do dia a dia. Então eu obedeci e desci para ajudá-la. Quando eu terminei, já estava de noite, eram umas 19 horas mais ou menos. Então eu voltei para terminar de assistir os vídeos, pois eu não tinha mais nada para fazer aqui em casa. E não sei porquê, por ironia, minha mãe me chamou novamente para fazer outras coisas. E eu não acreditei. Será que eu não vou conseguir ver esses vídeos? Olha só, quando eu terminei de fazer essas outras tarefas, já era 10 da noite, 22 horas. E eu falei, agora ninguém me tira daqui. Eu vou assistir o vídeo
e terminar logo de vez essa playlist, o livro. Aí eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu dei comida para o gato, escovei meus dentes, terminei finalmente de ver o vídeo, fiquei livre realmente, adorei a playlist. E eu pensei, agora eu acho que eu vou procurar outros vídeos no canal. Quando eu olhei o relógio, eu me lembro que já era 1h da manhã. E depois disso, a primeira coisa que me veio na cabeça é que já estava ficando tarde, que era melhor eu dormir. Só que o problema é que eu estava pensando muito em Sete Além, muito. E me deu uma estranha calma nessa hora. Eu não cheguei a deitar e dormir. Eu apenas fiquei lá, parado, sentindo aquela estranha onda de calma. E de repente, Luciano, eu olhei o relógio novamente e era 7h da manhã. Isso mesmo, da 1 pulou para 7h da manhã. E eu não estava mais com sono. Estranho, porque se eu tivesse dormido eu acordaria bem mais tarde que isso, eu costumo acordar bem mais tarde. Mas não, era 1 da manhã, me deu aquela calmaria e eu olhei o relógio novamente e já era 7. E eu estava totalmente desperto. Eu fui até o banheiro, mas no meio do caminho eu parei no corredor perto da porta para a varanda de casa. Por algum motivo desconhecido, tudo em minha casa começou a tremer. Eu estranhei muito porque não poderia ser um terremoto, eu nunca nem soube de terremoto, nunca passei por um terremoto, nada disso. Mas eu fiquei parado, assustadíssimo. E tremeu tanto, Luciano, que eu caí no chão. Parecia que de alguma forma era dentro da minha cabeça, porque tudo balançou e tremeu como um labirintite, e eu caí no chão e eu não conseguia mais me levantar. Eu fiquei paralisado. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, eu estava olhando com o rosto virado para a porta. E eu consegui ver que as vielas na rua de baixo estavam escuras. Mas era 7h da manhã. Como podia estar tudo tão escuro lá fora? Não era possível. Olha, eu juro que eu não sabia mais se aquilo era real. Eu sei que eu não estava sonhando, mas eu pensei, será que é isso que é loucura? Será que agora eu estou maluco? Então, eu me lembro de outro detalhe. Todo aquele tremor e o barulho não chamou a atenção de ninguém, nem da minha família, nem da vizinhança. Porque eu moro junto com a minha irmã, a minha avó e a minha mãe. E ninguém acordou. Eu fui tentando me levantar, zonzo e enjoado, me senti fraco. E eu olhei novamente lá para fora e tudo estava escuro. À noite mesmo. Claro, eu poderia pensar que eu apenas olhei o relógio errado e era ainda 1 da manhã, mas não era. Eu tinha ficado completamente desperto, cheio de energia, e agora, depois daquele tremor e daquela mudança de dimensão, eu estava em um lugar que estava me deixando fraco. E o mais estranho é que eu não parava de pensar nos seus vídeos em Sete Além. Fui escorando na parede, muito fraco mesmo. Passei novamente pelo corredor, nem quis ir ao banheiro mais. Fui para o meu quarto, sem entender nada, e o relógio confirmava 7h da manhã. Eu pensei, se eu deitar e dormir, será que isso acaba? Se for um sonho, será que eu acordo?
Eu fiquei de joelhos na minha cama e me joguei no travesseiro. Mas não consegui dormir. Mas assim que a minha cabeça bateu no travesseiro, tudo clareou. E eu levantei imediatamente, pensando que era uma luz externa, alguma coisa de fora. E olhei o relógio. E era 14 horas, 2 horas da tarde. E novamente meu corpo não estava mais cansado, nada. Estava revigorado. Fui para a sala e todos estavam lá. Minha família estava lá. Eu não contei nada, porque eu achei que eles iam pensar que eu estava louco. Mas eu tive a certeza de que eu não dormi. Eu atravessei outras dimensões e com isso eu também atravessei o tempo. E aí eu decidi contar esse relato para você que aconteceu comigo, Luciano. Espero que você e o pessoal do seu canal tenham paciência e possam me explicar o que aconteceu comigo e o que eles acham que foi esse fenômeno. Atenciosamente, João. E esse foi o relato do João, um relato diferente, sem nenhuma pessoa, nenhuma assombração, sem um portal específico, mas muito esquisito. O que você acha? Será que essa teoria dele está certa? Ele atravessou as dimensões e com isso ele deu saltos no tempo? Faz sentido, não? Bom, vamos para o segundo relato, que foi enviado pela Carolina e se chama O Mapa Nos Levou a Sete Além. E esse relato começa mais ou menos assim. Olá, Luciano, é um grande prazer falar com você. Conheci o canal recentemente e fiquei muitíssimo interessada nos relatos sobre Sete Além. Os relatos em questão despertaram em minha memória uma lembrança há muito tempo esquecida. Na verdade, se não tivesse vivido essa situação com outra pessoa como testemunha, eu certamente me recordaria como um pesadelo. Isso aconteceu há 16 ou 17 anos atrás. Meu marido, que na época era meu namorado, e eu fomos convidados por um amigo para um churrasco no sítio localizado em São Lourenço da Serra. Estava um dia muito bonito, mas estávamos com certa preguiça e decidimos ir na última hora. São Lourenço, para quem não conhece, é próxima à cidade de São Paulo, cerca de 50 quilômetros mais ou menos. O churrasco estava marcado para as 15 e foi nessa hora que decidimos sair e pegar a BR-116, destino ao sítio do nosso amigo, o famoso Amauri. Como muitas pessoas foram convidadas, nós não nos preocupamos com a pontualidade. Naquela época todos já tínhamos celulares, mas eles não eram como os smartphones modernos que temos hoje em dia. A funcionalidade deles era apenas para chamada de voz e mesmo assim suas coberturas não eram das melhores. Então tínhamos em mão apenas um mapa feito a próprio punho pelo Amauri. No mapa havia um desenho de onde deveríamos sair da rodovia e adentrar numa estrada de terra e percorrer um certo trajeto onde se cruzava uma ponte ou se contornava um rio. Havia referências de como virar à esquerda em uma bananeira grande. Esse tipo de coisa de mapa feito à mão, bananeira, ponte, rio, etc. Durante o percurso, naquele dia bonito, de repente tudo foi ficando cinza e um carro atrás de nós passou para a faixa de acostamento ao nosso lado. Ele avançou por cima de uma rampa de uma barreira e capotou a poucos metros do nosso carro. Algo totalmente sem explicação, Luciano. Nós ficamos um pouco apreensivos, mas seguimos viagem e entramos na estrada de terra indicada no mapa. E lá, de fato, foi um vai e vem com muitas curvas, numa estradinha bem precária, mas tudo no percurso correspondia ao que estava no mapa.
Não saímos da rota nem por um minuto. Tudo correspondeu até certo ponto. De repente, nos vimos totalmente perdidos, no meio do mato, no meio do nada. Tensão total. A noite já havia chegado há um bom tempo. Nós não entendemos nada, pois a gente havia saído de casa às 3 da tarde e o trajeto era algo para ser feito em 1h30 no máximo, indo devagar. No céu se avistavam alguns pássaros negros grandes do tamanho de urubus, só que eles tinham um rabo grande, sobrevoavam o nosso carro. Eu me lembro de comentar isso com a minha mãe na época e ela dizer que poderia ser alma de gato. Nós pesquisamos no YouTube e vimos que alma de gato não é preto e alma de gato não é grande. E outra coisa, o rabo da alma de gato é bem menor do que o rabo daquela ave que nós vimos. Então, a teoria da minha mãe não se aplicava àquela criatura com asas e cauda gigantesca e cor negra como a noite que estava nos seguindo. Estávamos bem assustados. O meu namorado comentou, ele falou assim: "Nossa, o tempo virou, que frio. Melhor fechar o teto solar antes que esses bichos queiram entrar aqui. Aliás, que bicho estranho é esse, hein, Carol?" Foi quando que, bem próximo a nós, havia uma igrejinha, uma capela no meio do mato, no meio do nada. Eu me lembro de me sentir aliviada. Eu disse: "Ufa, civilização. Vamos parar e pedir informações." Ao descermos, havia um culto, ou qualquer coisa, uma missa, algo assim ali. E eles pararam na hora que nós chegamos e olharam para nós. E eu me recordo de olhar para o céu e notar uma noite fria, opaca, meio amarelada. Nunca havia me passado pela cabeça que era possível existir uma noite amarelada. E as pessoas daquela igrejinha, daquele culto, que eram mais ou menos 30 pessoas naquela igreja abandonada, tinham aparência rústica e eram estranhas. As mulheres usavam um véu cobrindo o rosto. As roupas eram antigas, saias longas, como de outra época, e além disso estavam surradas. E elas pareciam extremamente incomodadas com a nossa presença. Foram se agrupando em volta de nós. Eu peguei o mapa, mostrei a um senhor que estava próximo à porta. "O senhor saberia me informar onde fica a ponte tal?" Mostrei para ele no mapa. "Para chegar nesse trevo?" Ficou um silêncio total. Todos à nossa volta ficaram nos olhando como se fôssemos alienígenas, como se fôssemos uma atração. Aquele senhor não respondeu. Eu me dirigi a outro homem mais jovem e falei: "Você sabe, moço? A gente não sabe chegar aqui nesse trevo." Esse homem mais jovem também ficou em silêncio, apenas nos olhou, como se admirasse algo. De repente, o senhor mais velho, aquele que eu falei primeiro, se virou para mim e disse assim: "Voltar." Ele falou de uma maneira bem fazendo pouco caso. E eu perguntei: "Eu não entendi, é para voltar para onde eu vim?" Ele não respondeu. O mais jovem, ainda me encarando, apenas acenou afirmando com a cabeça, de forma lenta, hipnótica e misteriosa. Olhei para o meu namorado e ele estava com os olhos arregalados e mais azuis do que o normal, de tanto medo. De maneira velada, apenas nos olhamos e entramos no carro. Demos ré, fizemos exatamente o caminho contrário, sem olhar para trás e sem comentar. Em poucos minutos encontramos o tal trevo e logo em seguida o sítio do Amauri. O mapa era de fato fiel ao trajeto. No sítio, de uma deliciosa roda de violão, levantou nosso amigo Amauri, todos muito felizes em nos ver. Ele olhou o relógio e disse: "Poxa, eu marquei às 3 da tarde e vocês chegaram 10 da noite." Nós contamos para ele o acontecido e ele simplesmente falou num tom de gozação:
Vocês devem ter errado muito o caminho, porque se saíram às 3 e só chegaram agora, devem ter ido perto do Paraná e voltaram. E outra, não há nenhuma igreja aqui perto, ainda mais no meio do mato. Conheço tudo isso aqui. Agora vamos subir no telhado da casa, pois é o único lugar que pega celular aqui. Preciso avisar a mãe de vocês que vocês irão dormir aqui essa noite. Vai que vocês querem voltar embora para casa e vão passar para a igreja de novo. Eu não me perdoaria jamais, ele disse brincando. Por fim, foi uma noite agradável. A casa cheia de música alegre e a comida boa. Aquilo nos afastou um pouco dos momentos de terror em nossas mentes. Jamais conversamos sobre isso novamente, eu e meu marido, até ficar sabendo sobre Sete Além. E todas as lembranças voltaram de maneira sinistra e assustadora. E nós temos certeza que estivemos em Sete Além. E atenção! Os relatos deste canal não podem ser reproduzidos na íntegra e nem em partes por nenhum outro canal ou mídia sem autorização por escrito. Inscreva-se neste canal e ative as notificações lá no sininho. Deixe seu like e seu comentário nesse vídeo. Ajude a compartilhar e espalhe a palavra. Siga-nos nos Instagrams, @oficial7além e @lucianomilici. Tem também o TikTok, @oficial7além, o grupo e a página oficiais no Facebook, o Twitter, @lucianomilici, o grupo e o canal de Telegram. E aí, tem um relato? Então me envia no e-mail luciano@setealém.com.br e você pode ajudar esse canal a começar a se manter. É só você se tornar membro, comprar uma camiseta ou um moletom, ou se quiser fazer um Pix usando como chave o e-mail luciano@setealém.com.br. E agora uma novidade. Você pode enviar uma mensagem ou um relato de áudio ou de texto para ser lida ou tocada aqui nesse programa. Manda um WhatsApp para 11 9 3962 8415. 11 9 3962 8415. E quem sabe no próximo programa a gente não bate um papo. Todos os links estão na descrição deste vídeo, com muitos outros links que você pode e vai achar bem interessante. E esse foi um relato que na verdade não é novo, é um relato conhecido. É o relato da Carolina. Muita gente já ouviu falar desse relato, ele já está há um tempo já na internet. A Carol mandou pra gente aqui. E é interessante porque ele é raiz e também ele bate muito com o que muita gente conta. E aí, o que você tem a me dizer sobre esse relato? Comenta aqui embaixo. E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.